Muitas vezes, uma linha de produção correta e eficiente torna-se a base para o sucesso de uma empresa que realiza o processamento de alimentos. E isso é um sistema completo composto por uma variedade de equipamentos, onde cada máquina complementa a outra. As matérias-primas e depois o produto movem-se entre as máquinas da linha de produção através de uma esteira transportadora especial. Neste caso, o equipamento está sendo enchido com ingredientes para a produção de pão, tais como água, farinha, sal, fermento e outros componentes. Durante os estágios da preparação, a matéria-prima passa por um misturador industrial que mistura grandes volumes de ingredientes, além de saturar a massa com bolhas de ar. Em seguida, a massa passa por uma extrusora que transforma a massa em pedaços individuais arredondados. Depois desse processo, o pão ainda não pode ser levado diretamente para o forno. Ele precisa primeiro passar por um importante passo tecnológico chamado proofing. E é exatamente por isso que a massa deve passar por uma esteira especialmente longa. Durante essa fase, o pão é submetido à fermentação exigida pela atividade da levedura. Só depois disso é que finalmente as porções de massa entram no forno e se transformam em pão. Depois o pão será resfriado, inspecionado e embalado. Confeitaria. Assim como há vários tipos de biscoitos, bolos, doces e outros produtos de confeitaria, há também uma grande variedade de equipamentos diferentes e especializados para cozinhar. As operações desses equipamentos têm objetivos claros, que é minimizar o trabalho manual, acelerar o cozimento através da automação e, consequentemente, aumentar a produção e os lucros. Hoje vamos te apresentar algumas dessas máquinas. Primeiro, vale a pena mostrar aquele equipamento que serve para dar forma à massa líquida. Estas são extrusoras especiais que espremem a massa através de uma variedade de formas. O equipamento é inteligente, automatizado e móvel, oferecendo assim formas ilimitadas para a concepção de biscoitos. Com essa mesma máquina também é possível fazer suspiros. O equipamento é capaz de criar uma variedade de ingredientes. Neste caso, por exemplo, uma camada de marzipan está sendo aplicada. Já o creme, que é colocado com o mesmo princípio, é despejado diretamente sobre a massa. O próximo equipamento que gostaríamos de mostrar pertence à classe das facas ultrassônicas. Parecido com um tipo de guilhotina, o equipamento é projetado para o corte automático de produtos em fatias de um determinado tamanho. A lâmina realiza microvibrações com frequência de 20 a 40 kHz. Este indicador está além da audição do ouvido humano. No entanto, dá à faca propriedades únicas e muito úteis, pois não esmaga o produto cortado. Os cortes são feitos com a maior precisão possível e mesmo que haja recheio dentro do doce, ele não ficará colado na lâmina da faca. Repare que a lâmina permanece imóvel, girando apenas em torno do seu próprio eixo. Neste caso, somente a plataforma com o produto é que se move durante o processo. Rosquinhas. O equipamento que está sendo mostrado agora no vídeo é projetado para as etapas finais do processamento de produtos de confeitaria como as rosquinhas. Isso nada mais é que uma linha de decoração. O procedimento é feito em duas etapas. Já preparadas, as rosquinhas assadas são colocadas no início da esteira transportadora. Primeiro, elas passam por uma área onde um lado da rosquinha é coberto com uma cobertura líquida. Em seguida, as rosquinhas são viradas, ou seja, elas são colocadas na posição em que o lado com cobertura fique virado para cima. Agora os produtos são polvilhados com granulados. Pelo fato da cobertura ser pegajosa, os granulados fixam a rosquinha com facilidade. Repare como os confetes não utilizados é imediatamente devolvido ao compartimento de cima para voltar a cobrir as próximas rosquinhas. A parte final da linha de decoração das rosquinhas é o resfriamento, que ajuda a endurecer a cobertura. A propósito, qualquer ingrediente pode ser usado no lugar dos granulados, como por exemplo, nozes bem picadas. Batatas fritas.
E agora vamos mostrar o processo de produção através do qual as batatas passam para se transformar em chips da empresa Mixels. Tudo começa com a coleta de tubérculos no campo, que é realizada por colheitadeiras especiais. As batatas são entregues para a fábrica em enormes caminhões. A partir daí, as batatas são enviadas imediatamente para a área de produção ou para o armazém, onde aguardam a sua vez. A produção de batatas fritas começa com a lavagem das batatas para remover a sujeira e terra. Em seguida, ocorre o descascamento do tubérculo em um recipiente cujas paredes são abrasivas. Para garantir que as batatas fritas sejam de alta qualidade, os funcionários da fábrica realizam a inspeção e cortam ao meio as batatas que são muito grandes. Em seguida, o equipamento automático executa o corte das batatas em fatias. O próximo passo é lavar as fatias para se eliminar o excesso de amido. Depois, elas passam por um processo de secagem. Após esta etapa, as fatias são tratadas termicamente em óleo, que as transformam em chips saborosos e crocantes. Mas a produção ainda não chegou ao fim. Em seguida, máquinas especiais polvilham o produto com temperos e o empacotamento é a última etapa. Maçãs. Você dificilmente poderia ter imaginado que até mesmo a fruta passa por pelo menos alguns processos industriais antes de chegar às prateleiras dos mercados. E hoje você vai descobrir quais são esses processos. Tudo começa com as caixas em que as maçãs são trazidas das plantações. Uma máquina especial e automatizada recolhe e despeja as frutas para que elas se espalhem pela esteira transportadora. Então elas imediatamente entram no tanque de lavagem. Esses equipamentos modernos possuem um sistema fechado de recirculação de líquidos para que a água seja consumida de maneira mais econômica possível. A partir daí, as maçãs caem na esteira rolante. Sua tarefa é distribuir a fruta de maneira que haja pelo menos uma pequena distância entre elas. A propósito, o mesmo transportador também serve como uma mesa de inspeção, onde o trabalhador retira a fruta com defeitos. Depois é pulverizado um sabão alimentar especial na fruta, que finalmente limpa a maçã de substâncias nocivas e de sujeira. Então você pode ver como as maçãs passam por um secador especial que remove o excesso de umidade deixado após a lavagem. Durante esta limpeza minuciosa, as maçãs acabam perdendo a sua camada protetora natural. Isso prejudica a aparência e a velocidade de deterioração da fruta. Para restaurar artificialmente a camada protetora, uma pequena quantidade de cera é pulverizada sobre as maçãs. Depois que as maçãs se secam novamente, inicia-se a última fase da produção, onde um adesivo é colado em cada fruta individualmente. Enquanto algumas maçãs são embaladas em bandejas e caixas, outras são colocadas em sacos e redes. Sorvete. Antes do leite ser transformado em sorvete, ele passa por processos como filtração, pasteurização, homogeneização e resfriamento. No entanto, não entraremos detalhadamente nesse assunto. Faremos ainda melhor, vamos mostrar como os equipamentos produzem aquele sorvete gostoso que já conhecemos a partir de ingredientes pré-fabricados. Por exemplo, veja como é colocado um recheio de sorvete entre um sanduíche de biscoitos. O funcionário empilha os biscoitos em um distribuidor que despeja as bolachas em formas especiais. Em seguida, os biscoitos são cuidadosamente colocados nas esteiras de produção. O cálculo exato nessa fase é muito importante, pois é aqui que a extrusora corta o sorvete diretamente em cima do biscoito. A única coisa que resta fazer a seguir é pôr outro biscoito por cima. Depois disso, o sorvete passa por um túnel especial onde o ar é soprado com uma temperatura de 35 graus Celsius negativos. Este processo ajuda o sorvete a ficar duro e pronto para a embalagem. Já os sorvetes de cones são feitos dessa outra maneira. Uma extrusora automática espreme o recheio diretamente dentro do cone de papel, começando com a calda de chocolate e logo em seguida o sorvete despejado. Para cobrir, mais uma camada de calda de chocolate é adicionada. Depois disso, o sorvete é polvilhado com nozes e coberto com uma tampa. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro.
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.